Sabia que no R dá para criar um gráfico animado como este daqui? Muito útil, né, para apresentação em eventos ou divulgação científica aí nas plataformas digitais. Vem comigo que eu vou te ensinar como fazer. Meu nome é Ronaldo, sou professor universitário. Neste canal eu falo sobre análise quantitativa de dados e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um gráfico animado no R usando o pacote ggplot. Vem comigo. Tá aqui a tela do meu RStudio. Eu já vou começar dizendo que para criar o seu gráfico animado, você vai precisar do pacote ggplot 2, porque a base do nosso gráfico animado é um gráfico estático criado pelo ggplot 2. Aqui eu estou usando o Gapminder, que é de onde vem os dados que eu estou usando para simular esse gráfico animado. Você vai precisar também do ggAnimate, que é o pacote que de fato faz a animação. E eu gosto de usar o GIFSKey para criar o nosso GIF e depois salvar o GIF. Bom, se você não conhece os dados do Gapminder, eu vou te mostrar ele rapidinho aqui para você entender o gráfico que eu criei, que eu vou mostrar. Então, o Gapminder tem dados de 142 países diferentes, classificados de acordo com os continentes, com dados de 1952 a 2007, de 5 em 5 anos, então 12 anos diferentes, com dados sobre expectativa de vida no nascimento, o tamanho da população e o PIB per capita. E olha só, para criar o gráfico animado, a base é um gráfico estático. E o nosso gráfico estático seria mais ou menos assim. Ou seria um ggplot criado com os dados do Gapminder, no eixo X tendo o PIB per capita e no eixo Y tendo a expectativa de vida. A gente vai ver se o aumento do PIB está relacionado com o aumento da expectativa de vida. Cada bolinha, a gente vai criar um gráfico de dispersão e cada bolinha vai ser um país. E eu quero que o tamanho da bolinha esteja relacionado ao tamanho do país. Quanto maior a população, seja relacionado ao tamanho da população do país. Então, quanto maior a bolinha, maior a população do país. E eu vou codificar os países também de acordo com o continente pela cor. Então, cada cor vai ser de um continente diferente, tá? Bom, aqui eu tenho outros elementos de estética. Então, a gente vai usar o GeoPoint para criar o gráfico de dispersão. E esse alfa aqui de 0,7 vai dar um pouco de transparência para as bolinhas. Eu quero mostrar a legenda. Eu vou colocar o PIB na escala logarítmica, num log 10, para ele ficar numa distribuição um pouco mais normal e ficar mais espaçados ali os dados. Aqui são os tamanhos das bolinhas, que para o meu gráfico estático eu não vou usar, mas para o gráfico animado sim, para as bolinhas ficarem um pouco maiores. Aqui estão os nomes que eu vou usar para o meu eixo X, para o meu eixo Y, e uma legendinha ali para dizer de onde que vem os dados, e o tema mínimo, que é esse tema aqui que tira um pouco daquele cinza que vem por trás e suaviza aí as grades. Bom, o nosso gráfico estático é esse. A gente tem então no eixo X o PIB per capita, no eixo Y a expectativa de vida. Cada bolinha representa um país, na verdade tem 12 bolinhas por país. Lembra que eu falei que tem dado de 12 anos diferentes? Então cada bolinha é um país em um ano. Por enquanto a gente não tem a informação de ano aqui nesse gráfico estático. Mas a gente tem a informação da população, uma ideia do tamanho da população, porque o tamanho da bolinha está relacionado ao tamanho da população, e as cores estão referentes aos continentes, né? A gente vê um predomínio aqui de África com esse PIB baixo, expectativa de vida baixo, e um predomínio aqui do azul da Europa, né, em PIB alto, expectativa de vida alto. O que a gente vai animar aqui nesse gráfico? A gente vai animar ele de acordo com o ano. Então eu quero mostrar ao longo dos anos como é que é o movimento aqui de crescimento ou diminuição de PIB e expectativa de vida. Então vamos lá, vou mostrar como é que faz. A gente vai pegar exatamente esse mesmo código utilizado para criar o gráfico estático e vamos atribuir um nome a ele. Então eu vou chamar ele de P e vou dizer que P é igual a exatamente o mesmo código. Exatamente não, porque eu vou mostrar as mudanças aqui para você. Então a primeira mudança é que dentro do AES, da estética, eu acrescentei esse argumento frame. Eu disse que eu quero que cada frame, que cada camada, venha da variável ano dos meus dados. Então, eu estou indicando aqui para ele que eu quero que tenha camadas e cada camada seja referente a um ano. Mas olha só, tem 12 anos, né? E eu não quero que sejam 12 gráficos assim um atrás do outro. Eu quero um filme, uma coisa mais suave. Como é que faz isso? Lá no final do código, depois de tudo, eu vou acrescentar essa função transition time e dentro dela eu vou dizer que a transição é pelo ano. Se você rodar esse código só até aqui, só até essa minha linha 47, você vai ver que vão ser criados 100 gráficos. Por padrão, o ggAnimate cria 100. Mas como assim ele cria 100 se eu tinha 12 anos? Ele vai pegar a diferença de um gráfico de um ano para o outro e ele vai fazer a transição entre esse ano, o como que o movimento das bolinhas deveria ser para ir de um ponto para o outro, para que fique suave, parecendo um vídeo.
você pode controlar isso daqui, criar mais transições ou menos transições, mas o padrão de 100 fica bom aqui para gente. E eu vou colocar também essa função aqui, is, AES, que é para dizer o tipo de ritmo da minha animação. Aqui eu estou colocando linear porque eu quero que o ritmo seja constante ao longo de toda a animação. Mas tem outras maneiras também. Você pode fazer uma animação um pouco mais acelerada no início, ralentando no meio e acelerando no fim, por exemplo, tá? Bom, eu criando aqui esse meu objeto P, que foi criado aqui, eu estou pronto para criar o meu GIF. E para criar o GIF, eu vou usar essa função animate, eu vou animar o P que eu acabei de criar, e para renderizar, para criar o meu GIF mesmo, eu vou usar essa função aqui, que vem daquele pacote GIFSKI que a gente carregou lá no início, né? Tem outros argumentos aqui de detalhes estéticos, mas eu vou rodar desse jeito. Você vai ver que aqui no console ele leva um tempinho bem rápido para renderizar a minha animação, e assim que ele termina, ela aparece aqui no meu painel Viewer. Então eu tenho aqui o que seria aquela base daquele meu gráfico estático, só que animado. Então eu continuo tendo o PIB no eixo X, a expectativa de vida no Y, a população ainda são as bolinhas, mas agora cada bolinha é um país, eles estão codificados por cor. Então, por exemplo, essas duas bolas grandes aqui, verdes, ó, da Ásia, provavelmente China e Índia, né? A gente pode ver aqui o crescimento de expectativa de vida e mais recentemente crescimento do PIB também, e a gente pode ver o movimento como um todo, né, de crescimento, diminuição, idas e vindas do PIB e da expectativa de vida ao longo do tempo. Gera uma análise muito melhor do que simplesmente com um gráfico estático, né? E aí, se eu quiser salvar esse GIF, como é que eu faço? Para salvar essa animação em GIF, você vai pegar o mesmo código que você usou para gerar o GIF, e aqui dentro do GIFSKI Renderer, você vai colocar entre aspas o caminho e o nome do seu arquivo GIF e pronto, ele vai ser criado. E aí, sabia fazer um gráfico animado como esse? Já teve ideias aí de como acrescentar isso nas suas apresentações ou na sua divulgação científica? Muito legal, né? Se gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal e me acompanha para mais conteúdo sobre análise quantitativa de dados. Um abraço.